Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Davi. Sejam bem-vindos ao canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. E nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos, Ouvindo a Voz de Deus. E nós estamos no estudo 25, Educação Cristã. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe para seus amigos, ative o sininho para todas as notificações aqui nesse vídeo para os próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal. Mas antes de eu falar sobre o assunto, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Nos ajude, Senhor, a nos educarmos da forma cristã, a nós sermos cristãos de verdade, nos ajuda a ser fiéis a Ti, nos dê sabedoria, Senhor, a estudar a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos recapitular o que nós estudamos no episódio 24, que falou sobre princípios da vida do cristão. O cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Nós devemos amar os nossos irmãos e frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para as outras pessoas. E as mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso, e os homens também. Costumes e diversões mundanas são inimizade contra Deus, nos afasta de Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros mantêm-se puros. Na Santa Ceia, nós celebramos a morte de Jesus. O lava-pés é a cerimônia da humildade. Foi o que nós aprendemos no episódio anterior. E nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos, estudo 25, que hoje vai falar sobre educação cristã. A verdadeira educação cristã tem sólido fundamento acadêmico no campo teórico e experimental. Prepara o educando para servir, prepara o educando para a eternidade. Está fundamentado em princípios morais e éticos, busca a exaltação de Deus como Criador e mantenedor. A educação e educar as crianças, os adolescentes, é desenvolver as faculdades físicas e mentais e espirituais do ser humano. Por esse mesmo caminho vai a redenção. As escrituras têm normas que ajudam a orientar e a buscar e a aquisição da educação verdadeira, cujos benefícios são eternos. Vamos lá na primeira questão. Por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de nossos filhos? Está em Jó, capítulo 36, verso 22, que fala sobre isso, dá a resposta. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é o mestre como ele? Está em Jó, capítulo 36, verso 22. Então, por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de nossos filhos? Porque ele é o mestre dos mestres, que é o Jesus, o Deus de Israel. Ele é o Senhor dos senhores. É ele que nos dá conselho aos nossos filhos e amigos e irmãos. É ele que nos dá. Porque ele é o mestre dos mestres. Vamos lá na segunda questão. Qual foi o método original do ensino utilizado por Deus? Vamos marcar verdadeiro ou falso. A resposta está em Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, e está em Gênesis capítulo 3, verso 8 a 10. A resposta está lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Continuando, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Gênesis capítulo 3, verso 8 a 10 fala: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás?
E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Em Gênesis capítulo 3, de 8 a 10. Então, qual foi o método original do ensino utilizado por Deus? Deus transmitia seus ensinos face a face, verdadeiro. Deus ensinava através da natureza, verdadeiro. O método original de Deus utilizado para o ensino é face a face e através da natureza. Era o método que ele ensinava, que ensina até hoje. Qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? A resposta está em 2 Reis, capítulo 6, verso 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o rio Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu ele, que o profeta, ide, disse serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram a ladeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Falou com Eliseu. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Está em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Esse aí foi um milagre muito importante para aquela pessoa, porque aquele servo, ele tinha pego um machado emprestado. Só que quando ele estava batendo na árvore, ele bateu com tanta força que soltou o ferro do machado e caiu na água. Como é que pode um ferro de um machado cair na água e encontrar no rio? Porque é totalmente impossível. Mas com o poder de Deus, Eliseu conseguiu botar o machado, que é o ferro, ele fez com que o ferro do machado flutuasse. Ferro não flutua. Ali foi um milagre de Deus, porque ferro ele afunda. Esse foi um milagre que os servos de Eliseu, os alunos da escola dos profetas, não esqueceram, porque foi um milagre muito grande. Qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? A escola de profetas, foi o que nós vimos nesses versos que acabamos de ler. Quarta questão: de que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre? A resposta está em Mateus capítulo 4, verso 18 a 25. Para nós respondermos a quarta questão: e disse-lhes: vinde, pois, a mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Está em Mateus capítulo 4, verso 18 a 25. Então, de que modo funcionava a escola de Cristo, que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre? Ensinamentos através da observação e convivência com o Mestre. Era esse modo que Jesus fazia, do modo de observação e convivência com Cristo. Era assim que funcionava a escola de Cristo, quando ele estava aqui ainda na terra. Cristo chamou os discípulos e levou consigo, ministrando-lhes ensinamentos, enquanto eles observavam curar e pregar, ensinava e relacionar-se com as pessoas. Era assim que Cristo chamava a atenção, que Jesus chamava a atenção. Quinta questão: que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 1 Coríntios capítulo 3, verso 19, para nós completarmos a frase. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem do nosso Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12.
porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 19. Que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? A sabedoria deste mundo é loucura diante do Senhor Deus. Essa é a diferença da educação secular e da educação cristã. Vamos lá na sexta questão. Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? A resposta está em Colossenses capítulo 2, verso 8, e está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 20 e 21, para nós completarmos a frase. Cuidado, que ninguém vos venha a arrendar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Está em Colossenses capítulo 2, verso 8. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Está em 2 Timóteo, capítulo 6, verso 20 e 21. Vamos lá responder a pergunta. Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi dado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Esses são os perigos dos estudantes cristãos que ocorrem nas instituições seculares. Vamos lá na sétima questão. Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Deuteronômio capítulo 6, verso 5 a 9, e está em Efésios capítulo 6, verso 4. A resposta está lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Está em Deuteronômio capítulo 6, versos 5 a 9. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Então, qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Ensinar a palavra de Deus aos filhos a todo instante, ao levantar, ao andar e ao deitar-se. Criar os filhos na disciplina e a admoestação do Senhor. É o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Oitava questão. Quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Está em Isaías 54, verso 13 e Isaías 49, verso 25. A resposta está nesses versos. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Está em Isaías 54, verso 13. Outro verso. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Está em Isaías 49, verso 25. Então, quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e para os nossos jovens e adolescentes? Todos os filhos devem ser ensinados a respeito do Senhor, que vai salvar os filhos e os nossos jovens e os adolescentes e os adultos também. Nona questão. Qual é o resultado da educação ministrada aos filhos segundo os caminhos do Senhor? Lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Para nós completarmos a frase. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Então, é para nós ensinarmos aos nossos filhos no caminho que deve ser andado, no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, é o resultado da educação cristã. Seguindo os mandamentos do Senhor é andar
no caminho do Senhor e não se desviar nele. É isso que nós devemos fazer, ensinar aos nossos filhos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém uma rede educacional que vai do ensino fundamental ao superior. Buscamos a excelência na formação acadêmica, porém, sobretudo, primamos pela formação moral, ética e espiritual dos alunos. Formamos cidadãos para este mundo e a pátria superior que é lá no céu. Vamos lá, na recapitulação, a Bíblia oferece orientações sobre como podemos obter e possibilitar a verdadeira educação para nós e nossos filhos. A educação cristã e a redenção andam de mãos dadas com o objetivo de restaurar o ser humano à imagem de Deus. Por isso devemos descartar os ensinos materialistas, humanistas, liberais que nós são oferecidos. Eles nos afastam de Deus, que é o centro e a razão de tudo. Nenhum modelo de educação que não esteja centralizado nele, que é no Senhor, e em sua palavra, deve ser adotado. Foi o que nós aprendemos no episódio de hoje. Vamos fazer nosso compromisso de fé. Você decide seguir a orientação bíblica com respeito à aquisição da verdadeira educação para mim, para você e para os seus filhos? Você quer ajudar Deus para viver com esses princípios? Você quer praticar esses princípios que foram apresentados nesse vídeo? Se você quer, que Deus te abençoe. Mas antes, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Seja com todos os nossos irmãos que assistiram esse vídeo. Ajude, Senhor, para eles aprenderem sobre como educar os filhos. Ensina, Senhor, aos pais, para que eles ensinem aos filhos, Senhor, de forma correta, como nós vimos nesse vídeo, e que nós façamos somente tua vontade. Dê sabedoria aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, aos adultos que estão assistindo este vídeo. Ajude para que eles ensinem as nossas crianças, aos adolescentes e até para os próprios adultos a fazerem o que é correto e a fazerem o princípio que o Senhor deixou para nós, que está na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre a vida no Espírito. Vai ser o estudo 26. Vai ser o penúltimo episódio. Somente através do Espírito Santo, o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos nossos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Tem 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Vai ser isso que nós vamos aprender, que vai ser a vida no Espírito Santo. Vai ser o estudo 26. Espero vocês no próximo vídeo. Até logo. Tchau e fui. Obrigado.